Muito boa tarde. Solicito aos participantes do seminário que tomem os seus assentos, a fim de que possamos iniciar o terceiro painel desse seminário, cujo tema é a aprendizagem e a formação profissional do adolescente. Para compor a mesa e participar deste painel, tenho o prazer de convidar o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Tenho igualmente o prazer de convidar o doutor Alberto Borges de Araújo para compor a mesa. Convido igualmente, com muito prazer, o doutor Renato Binhame para compor a mesa. Obrigado, muito honrado de estar aqui. Esclareço que no presente painel, cada painelista disporá de 20 minutos para a sua exposição. Uma vez que nós temos uma tarde repleta de intervenções, cabe-me, desde logo, passar a palavra para o primeiro painelista desta tarde, o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. O desembargador Ricardo é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e doutor pela Universidade Federal do Paraná. É professor do curso de pós-graduação da PUC Paraná e da Escola da Magistratura do Trabalho da 9ª Região. O desembargador Ricardo tem a palavra pelo tempo de 20 minutos, por favor. Muito obrigado. Boa tarde. Temos, então, a missão de despertá-los depois do almoço, né? Falar de forma que os mantenha acordados e também a dificílima missão de nos equipararmos aí às palestras que nos antecederam, tão tocantes, tão profundas. Enfim, espero, de fato, estar à altura. Quero agradecer ao ministro João Areste Dallazen pelo convite, parabenizá-lo pela iniciativa que tem colocado o TST ao lado do povo, ao lado da sociedade, aberto as portas do TST para ouvir a sociedade e se fazer conhecer por ela. Isso é muito importante. É uma decisão de política judiciária fundamental no Estado Democrático de Direito. Eu gostaria de lhes falar sobre aprendizagem. Tive a oportunidade de lidar com isso enquanto membro do Ministério Público. Trabalhei intensamente com essa questão. Pretendo tratar do assunto do ponto de vista histórico, contar um pouco da experiência que levou à edição da Lei 10.097, que alterou a CLT no capítulo da aprendizagem. Também tratar das formas de aprendizagem existentes, quais são os seus meios de aplicação, seus problemas, e, enfim, talvez uma perspectiva final de análise dos pontos positivos e dos problemas de aplicação da lei da aprendizagem. Bem, historicamente, a questão da aprendizagem tem estado presente desde a antiguidade. Alguém já mencionou, o próprio Evangelho menciona que Jesus trabalhava. O problema de trabalhar com 12 anos eu acho que é sério mesmo, mas o que é bom é que no próprio Evangelho o trabalho é tido como algo inerente à condição humana. E é algo inerente à condição mais nobre da natureza humana. Tanto que o próprio mestre foi um trabalhador não só da carpintaria, mas também da fé, né? E ao longo da Idade Média, a aprendizagem estava nas corporações de ofício, porque quando se produzia algo, os mestres que detinham essa tecnologia
a dominavam desde a matéria-prima até o produto final. E esse conhecimento era realmente muito especializado, altamente qualificado. Então, os jovens aprendizes mereciam, por parte dos companheiros e dos mestres, um respeito e uma atenção muito grande. E lá permaneciam por toda a vida até dominar aquela tecnologia. Mas a Revolução Industrial, ao criar a produção em série, dispensou a aprendizagem, uma vez que o trabalhador se engajava na linha de produção, algo como uma parte da máquina, né? E a aprendizagem, então, se tornou menos importante naquele primeiro momento, em que se estava mais às voltas com a indústria de base, que gerou problemas que acabaram por levar à Primeira e Segunda Guerras. Mas, na sociedade contemporânea, volta à discussão o problema do trabalho voltado à educação, o trabalho voltado à aprendizagem dos jovens, né? Porque hoje, certo, que a sociedade tecnológica demanda conhecimento altamente qualificado. Também seria importante mencionar a doutrina da proteção integral, que supera o paradigma da situação irregular, bem tratado hoje de manhã. Quer dizer, os jovens e crianças hoje são cidadãos e não apenas objetos do direito, mas cidadãos de direito, né? Sujeitos da própria vida, sujeitos de direito. E, evidentemente, que o ideal seria que não houvesse trabalho de adolescentes. Seria o ideal que o Brasil conseguisse manter seus adolescentes na escola, em tempo integral, até que ingressassem no mundo do trabalho já formados. Mas nós temos que lidar ainda com a realidade do jovem economicamente carente e que precisa trabalhar para sobreviver. Nesse diapasão, a Constituição prevê como um dos direitos prioritários do adolescente é o direito à profissionalização. Logo, se ele trabalhar, deve ter um trabalho que o livre da exploração, que o livre de ambientes perigosos, insalubres, penosos, do trabalho noturno, ou mesmo trabalho que comprometa o seu desenvolvimento moral, intelectual e pessoal. Portanto, o trabalho do adolescente está submetido a valores precípios, e o maior deles, é claro, é a educação, porque o adolescente é uma pessoa, é um cidadão em condição peculiar de desenvolvimento. Sendo assim, tínhamos que lidar em 1992 com a seguinte denúncia lá em Campinas. O promotor de justiça lá da cidade disse o seguinte: em todas as cidades do interior de São Paulo existem entidades que colocam adolescentes nas empresas sem registro, sem qualquer formação profissional, e isto fere o artigo 227 da Constituição. O artigo 227, como todos sabem, consagra a doutrina da proteção integral e, entre outras coisas, assegura o registro, o direito ao registro e direitos trabalhistas aos adolescentes que trabalham. Esse programa que se desenvolvia nessas entidades estava albergado pelo Decreto-Lei 2318, o decreto do menor assistido, o decreto do bom menino, que lastreava-se na ideia de que é melhor que o adolescente pobre esteja trabalhando de qualquer forma do que sujeito às vicissitudes da pobreza e da rua, né? Era uma cultura instalada no estado de São Paulo há décadas, né, o trabalho do bom menino. De fato, enfrentar essa situação era um desafio muito grande. E nós não sabíamos o que fazer, tínhamos convicção de que era algo realmente sério, as entidades que estavam lá eram muito bem imbuídas do que faziam, tinham um respaldo social profundo, histórico, mas absolutamente irregular, trabalho absolutamente irregular. Não tínhamos qualquer referência, exceto o artigo 227 da Constituição, e eu acabei estudando o ECA e também a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Encontrei ali uma referência importante. O ECA definia pela primeira vez em âmbito legal o que era aprendizagem, e dizia no artigo 62 que aprendizagem equivale à formação técnico-profissional. Nada mais. Também previa a figura do trabalho educativo, nos artigos 67 e 68, que era aquele realizado no interior de entidades sem fins lucrativos,
cuja percepção de uma bolsa não o descaracterizava, mas também não previa vínculos laborais. Aqui não se tratava de trabalho educativo propriamente dito, porque os meninos começavam na entidade e depois eram colocados nas empresas, portanto, em atividade produtiva. Mas a referência veio no artigo 40 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, Lei 9394, que dizia o seguinte, que a educação profissional deve se dar pela combinação de estratégias que envolvam a sociedade civil, empresas e entidades organizadas. Disso veio a ideia de combinar o artigo 62 do ECA com a Lei da Diretriz e Base de Educação. Nós fizemos um trabalho de parceria muito intenso no interior de São Paulo, Ministério Público e Ministério do Trabalho, em uma verdadeira peregrinação. Acho que nós andamos por 8 anos em todo o interior do Estado. Eu quero aqui homenagear a auditora fiscal, doutora Marília... Renato, me ajuda, sabe o sobrenome da Marília? Marília Gonçalves, já falecida, uma grande guerreira da causa. Doutora Marília foi uma grande parceira. Nós realmente peregrinamos o interior inteiro de São Paulo e conseguimos registrar 10 mil aprendizes por intermédio das organizações do terceiro setor. Na verdade, eram rincões em que o Sistema S não chegava, não havia alternativa, os garotos estavam trabalhando em condições precaríssimas, havia denúncias sérias de acidente de trabalho sem amparo, problema de violência sexual contra jovens, gravidez sem amparo, etc., etc. E, enfim, era necessário encontrar o caminho do bom senso. E o caminho do bom senso nasceu por termos de ajuste de conduta, em que a sociedade dizia o que podia oferecer, as empresas diziam o que precisavam, e o Ministério Público e o Ministério do Trabalho catalisavam isso, e nós conseguimos, então, estabelecer, sem a previsão expressa na CLT, o registro de 10 mil adolescentes que, por intermédio dessas ONGs, dessas ONGs, faziam, então, formação profissional, muito precariamente ainda naquele momento. Fomos convidados, então, em 99 aí, ao Ministério do Trabalho, escrevemos o projeto que se tornou a Lei 10.097, e a grande inovação dessa lei é justamente permitir que a aprendizagem se dê em parceria com ONGs, empresas, escolas técnicas ou Sistema S. De qualquer forma, visa dar cumprimento à doutrina da proteção integral, justamente ao artigo 227, que preconiza justamente a ação combinada do Estado, da família e da sociedade para garantir com absoluta prioridade o direito à profissionalização aos adolescentes que trabalham. Também havia um problema a ser resolvido, que era o que é, afinal, a aprendizagem, o que é a formação técnico-profissional. Então, a lei 10.097 acrescentou um parágrafo, um inciso ao artigo 428, que define formação técnico-profissional, dizendo exatamente isso. É um processo metodicamente orientado de tarefas progressivamente mais complexas no ambiente de trabalho. Nada mais. Ou seja, o contrato de aprendizagem se apartou do conceito restrito de profissão ou de ofício. Porque o que se entendia naquele momento, e hoje é uma realidade, é que o mundo do trabalho é mutável, é mutante. Você vincular a aprendizagem a uma profissão, a um ofício, é talvez investir em algo que pode se tornar obsoleto rapidamente. Então, a ideia era propiciar formação profissional no ambiente de trabalho de forma orientada metodicamente. Em parceria entre empresas, escolas técnicas, Sistema S e de forma que fosse protegido esse direito do trabalho em que a escolaridade fosse preservada. Quer dizer, não é possível imaginar-se aprendizagem sem respeito à escola. Isso também é inerente à ideia de formação técnico-profissional, o respeito à escolaridade do adolescente.